Eu vou começar, pessoal, Tá, o seminário. Hoje nós temos um grande prazer de receber, né, a Bianca Trinkenreich, não sei se a pronúncia está certa. tá certo. Eu vou falar rapidamente sobre o currículo dela, pessoal. Ela é carioca, né? E faz 3 anos que ela está numa cidade chamada Flagstaff, em Arizona, fazendo doutorado na Northern Arizona University. Uhum. É orientada por Igor Steinmacher e também Marco Aurélio Gerosa, né? Ela já tem mais de 20 artigos como primeira autora em várias revistas e congressos de alta qualidade. A pesquisa dela envolve fatores humanos da engenharia de software, incluindo diversidade, né, dando ênfase à diversidade, senso de pertencimento, satisfação, produtividade e retenção. Ela gosta da harmonia de interseção entre métodos qualitativos e quantitativos, que ela usa muito nas pesquisas dela. Ela já trabalhou na iniciativa privada, né, por 20 anos, na entrega de projetos de software e serviços de TI, e faz uns 3 meses ela voltou a trabalhar na empresa, a indústria chamada Globant, e pelo que entendi, ela vai ficar alocada no momento nos Estados Unidos. Ela tem uma filha de 6 anos, né? E desde criança ela tem hobbies, tem muito, ela gosta de esportes, adora natação e andar de bicicleta. Bianca, antes de tudo, muito obrigado, né, pela sua paciência e aceitar o convite para compartilhar suas pesquisas aqui. Seu tema é muito, muito relevante. Eu espero que todos aproveitem e isso aí. Muito obrigado outra vez. A palavra é sua. Obrigado a vocês. Prazer, todo mundo. Estou nos Estados Unidos, mas sou brasileira. Vocês ainda vão escutar meu sotaque carioca, sim. É, Então, assim, o tema dessa palestra é interessante. O tema do meu doutorado, ele está dentro dos fatores humanos de engenharia de software. Eu pesquiso sobre diversidade e inclusão, e mais especificamente, um dos muitos, quase inúmeros, fatores e aspectos da diversidade, que é o de gênero. E uma das subpopulações que eu foco, porque no doutorado a gente vai focando o nosso assunto, então uma das subpopulações do aspecto de gênero, que é o foco do meu trabalho, são as mulheres. Eu sei que existem vários outros gêneros, existem muitos outros aspectos de diversidade. Então, dentro da diversidade, eu foco no gênero, dentro do gênero, eu foco nas mulheres. Ok? Então, eu estou trabalhando tanto com a indústria de software proprietário, quanto mulheres em open source. Tá? O trabalho que eu vou apresentar para vocês, o título dessa palestra eu coloquei sim, ainda precisamos falar sobre mulheres no desenvolvimento de software. Esse foi um trabalho desenvolvido aqui embaixo, assim, vocês veem as fotinhas pequenininhas. Então, como o Viraj falou, o Igor e o Marco são os meus orientadores. Eles tiveram uma interposição durante meu doutorado, porque o Igor veio para cá, me trouxe, depois voltou para o Brasil, voltou para cá de volta, mas o meu orientador primariamente é o Igor, e o meu co-orientador é o Gerosa. Esses papéis se inverteram um pouco, e eles acontecem tão juntos que é até difícil para mim dizer quem é o orientador e o co-orientador. Eles estão sempre juntos aqui comigo. Tá? E esse trabalho ele foi feito em colaboração com o Ricardo Brito, que também é um brasileiro, que ele trabalha na Ericsson, da Suécia, e ele também trabalha na Universidade da Suécia. E aí ele convidou a gente para fazer um trabalho bem específico sobre mulheres dentro da Ericsson. Então, a gente teve essa iniciativa de fazer um estudo com as mulheres que atualmente estão trabalhando em diversos times de desenvolvimento de software. Então, esse é o escopo do trabalho que vocês vão ver aqui. Tá? Esse QR Code que está aqui no canto é um link direto para o paper. Esse paper ele foi apresentado no ICSE desse ano, na trilha que chama SEIS, que é Software Engineering in Society, tá? Uma trilha do ICSE. Então, assim, só assim, para a gente combinar aqui uma coisa, eu tenho um pouco de dificuldade de responder as coisas no chat enquanto eu estou falando, tá?
Eu tenho um pouco dessa dificuldade. Então, a gente combina assim, se a gente puder segurar as perguntas para o final, vocês podem escrever todas aí, e aí depois a gente falar no final, e seria interessante, porque de repente eu vou falar uma coisa depois que você vai perguntar antes. Só para me ajudar eu não perder a linha de raciocínio, tá? E responder no chat enquanto eu falo, não consigo. Então, vamos lá. Agora, se tiver alguma coisa, Virrad, que você quiser me interromper para complementar ou para falar, tudo bem. Agora, se todo mundo falar ao mesmo tempo, eu meio que me perco, tá? Então, vamos. Então, quem sou eu? Sou carioca, né? Rio de Janeiro. Fiz mestrado na Unirio, que é essa segunda foto aqui do meio. Essa é a foto da Praia Vermelha, não sei se vocês conhecem. Fui orientada pelo professor Gleison Santos, indicada pela professora Ana Regina e orientada pelo Gleison. Meu mestrado teve uma área completamente diferente, foi na área de medição de software e serviços. Então, eu trabalhei basicamente com um processo de como você identificar dentro de uma empresa. Minha pesquisa sempre foi bastante aplicada à empresa, como você chegar na empresa e ajudar a empresa a definir os KPIs, os indicadores de medição de qualidade de serviço de TI. Então, nessa época, eu estava aqui nesse íconezinho aqui de baixo chamado Vale. Eu já estava trabalhando na Vale. Antes disso, eu trabalhei em várias outras empresas. Então, quando chegou um determinado momento da minha vida, eu estava fazendo um MBA na UFRJ, qualidade de software com Ana Regina, professora Ana Regina, da COP, e assim, conversando sobre o curso, eu falei que eu estava gostando, mas que eu queria um pouco mais de profundidade em alguns assuntos. E daí, conversando comigo, ela falou assim, Bianca, o que você está procurando é um mestrado, não é um MBA. Você vai encontrar isso, a profundidade que você espera no mestrado. Eu falei, imagina, Regina, eu estou trabalhando na indústria, eu vou poder ir para o mestrado? Ela falou, sim, você vai poder sim, você vai conseguir aplicar a sua pesquisa no seu trabalho e vice-versa. Então, eu fui procurar fazer esse mestrado na Unirio. Foi um mestrado acadêmico, tudo meu acadêmico, mestrado, doutorado, mas o tema que eu consegui escolher com o meu orientador foi ele bem aplicado ao trabalho que eu já estava realizando na indústria de TI e, nesse momento, na Vale. Né? Eu trabalhava como já gestora de ambientes cloud e gestora de serviços de várias empresas, e eu fazia já essa medição de serviço. Eu consegui casar o tema do meu mestrado com um assunto que o meu orientador trabalhava e que eu conseguia buscar a profundidade que eu queria com ele na parte teórica, junto com a parte prática que eu tinha na empresa. E aí, por conta disso, até essas muitas publicações que o Virrad falou, foi porque eu tinha como aplicar a pesquisa lá dentro. Isso me ajudou bastante a fazer estudos de caso, pesquisação dentro da empresa. Então, várias partes do meu mestrado foram aplicadas à indústria, aplicada à Vale, aplicada à Microsoft, aplicada a outras empresas que eu estava trabalhando lá. Tá? Então, o que aconteceu? Fiz o mestrado, fiquei grávida no meio do mestrado, tive minha filha quase com a barriga muito grande, e aí veio o convite para vir fazer o doutorado aqui no norte do Arizona. Eu já tinha uma vontade de ter uma experiência e morar em outro país, eu nunca tinha tido, sempre morei no Rio, nunca estudei fora, nunca tive nada disso, cursinho de inglês normal, inglês comum. E aí eu fiz as provas e consegui passar no processo para vir para cá fazer o doutorado. Eu e, por acaso, também, o meu marido também conseguiu uma vaga e a gente, com as duas bolsas, conseguiu viabilizar essa vinda nossa com a pequena, que na época tinha 3 anos, para cá, tá? Então tá, então comecei o doutorado numa área completamente diferente do que eu estava estudando no mestrado. O convite do Igor foi mais realmente pela capacidade de métodos, né, research methods, e a capacidade de pesquisar na área de Human Computer Interaction, né? E aí eu fui entrar nesse mundo open source que eu não conhecia e entrar no mundo de diversidade e inclusão que eu também não conhecia, né? Muito bem.
E aí, durante essa jornada, eu consegui escolher o tema, que é Mulheres em Open Source, né? Suportar a entrada e a retenção de mais mulheres em projetos do tipo Open Source. E aí, recentemente, em abril, enquanto eu estava procurando só um estágio para o verão, que aqui, assim, não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, você recebe uma vaga, uma bolsa de estudos só durante os semestres, e quando chega no verão você não recebe mais nada. Então, a gente procura estágios para conseguir ter um estágio remunerado, para conseguir sustentar, pagar as contas, né, de casa durante esse período. Enquanto eu estava procurando um estágio, eu recebi uma oferta de emprego como cientista, o nome do cargo é Research Scientist, pesquisador, nessa empresa chamada Globant, que é uma empresa multinacional de TI, né, de consultoria em inovação e desenvolvimento de software e bastante DevOps, né, para fazer uma pesquisa em performance de times, retenção, satisfação, e aí juntar toda essa parte de conhecimento que eu adquiri em Human Computer Interaction na aplicação na indústria para performance e para retenção de profissionais do time de desenvolvimento. Beleza? Então tá. No final, o tempo que sobrar, como foi pedido, eu vou falar mais um pouco sobre essa interseção academia e indústria para vocês. Tá? Então, assim, os slides estão em inglês, mas eu vou falar tudo em português, tá? Porque essa foi a apresentação feita lá no INSE. Então, qual o contexto desse estudo? O contexto a Ericsson é uma empresa que tem uma consciência de diversidade e inclusão já. Existem metas lá dentro para atingir determinados percentuais de minorias e de gênero nos times. E aí eles têm, inclusive, um indicador que os times têm que ter pelo menos 25% de mulheres. E aí, o gestor, como atingir esse 25% é uma responsabilidade passada para todos os gestores da empresa. Tá? O Ricardo ele é um desses gestores. Então, ele, sabendo que ele estava trabalhando com isso, ele falou assim, vamos fazer um estudo aqui dentro, vamos fazer uma pesquisa aplicada aqui dentro para ajudar a gente nessa missão de aumentar a quantidade de mulheres, porque tem mulheres que mal entram, tem mulheres que saem. Então, assim, o objetivo é aumentar a quantidade, aumentar essa baixa taxa de mulheres nos times. E como que foi a estratégia que a gente seguiu? Foi de perguntar para elas, para as mulheres dos times, quais são os desafios que elas enfrentam, quais são os motivos que outras mulheres que elas conhecem tiveram para sair, e aí a gente entende problemas, e quais são as sugestões dessas mulheres que estão lá dentro, para aumentar a quantidade de mulheres. Então, a gente perguntou para você quais são os problemas que você enfrentam, quais são os motivos que mulheres que você conhece tiveram para sair, e o que você faria, o que você sugeriria a Ericsson a fazer para ter mais mulheres, tá? Como a gente queria atingir um número grande de mulheres nessa coleta de dados, ao invés de fazer entrevista, a gente optou por uma pesquisa, um survey, com campos abertos. Tá? Então, foi uma análise qualitativa dos dados. E aí, claro que com a entrevista eu conseguiria atingir uma profundidade maior nos conceitos, mas daí eu não ia ter uma capacidade de tempo de conseguir entrevistar muitas mulheres. Então, a gente veio com a ideia de um survey com questões abertas, né? Beleza, vamos ver o que elas vão colocar. E aí, essa foi a nossa estratégia de coleta de dados. Quem recrutou essas mulheres foram os próprios gerentes da Ericsson, de vários times de desenvolvimento de software, tá? Então, o e-mail partiu deles. E aí, nesse nosso dataset, a gente teve 94 respostas não blanks, né? Depois da filtragem, porque no total a gente teve 170. Então, filtrando, tirando os blanks, a gente teve 94. E aí, por que brancos? Porque tudo era opcional. Todas as respostas eram opcionais. A gente toca em
perguntas sensíveis para as pessoas, inclusive os demográficos, então a gente colocou tudo opcional, nenhuma resposta era obrigatória. Então, 94, perto de 100 não blanks, e aí desses não blanks a gente teve 64 respostas para os desafios e 70 para sugestões de melhoria, né? Esse número ia ser muito difícil de atingir no espaço de tempo que a gente teve com entrevistas. Então, assim, de demográficos, a gente perguntou a idade, né, qual é o país, porque é uma empresa multinacional. A gente perguntou se algumas duas perguntas sobre mais detalhes, assim, sobre parenting, né? Se você tem... gente, às vezes eu misturo inglês com português, que eu tenho uma dificuldade de lembrar a palavra português, tá? Assim, desculpa. Então, se a pessoa mora com crianças, né, a ideia é você levantar um conceito de caregiver, se você toma conta de alguém, né? E se você é casado ou divorciado, enfim. E por que a gente perguntou isso? Porque depois do estudo qualitativo, a gente fez um estudo quantitativo usando o odds ratio, que é para entender quais os lugares tiveram diferente, em quais demográficos, quais misturas demográficas apresentaram desafios diferentes. E aí, com isso, a empresa pode focar melhor as ações para determinados grupos. Tá? Alguma dúvida até aí? Dá uma pausa para a gente respirar e ver se tem alguma dúvida. Eu não estou vendo nenhuma no chat. Não, tá tranquilo. Tá. Então, assim, de análises, né? Como eu falei no início, eu tive duas questões de pesquisa, né? Quais os desafios e quais as sugestões de melhoria. Essas questões a gente respondeu com análise qualitativa, né? Basicamente, esse codificação indutiva. E uma prática que eu sigo bastante nos meus estudos, geralmente eu sempre começo com Open Coding, eu sempre tento começar com uma página em branco e codificar à medida que os códigos vão emergindo dos dados, tá? Mas depois de ter alguma codificação de categorias qualitativas, eu vou na literatura para procurar se existe algum framework já me ajudando a explicar isso. Se existe alguma teoria que me ajude a explicar isso. E aí foi exatamente isso que a gente fez. Primeiro, a gente codificou qualitativamente, né, para ver o que as pessoas estavam falando, e depois eu fui na literatura, e aí na literatura é sem barreiras, né, de áreas. Então, eu fui na literatura de ciências sociais, eu fui na literatura de psicologia, porque a gente aqui está falando de um estudo bastante interdisciplinar, né? Eu estou tocando um pouco na área social, enquanto eu ainda estou na área da computação. E aí a gente foi procurar teorias existentes sobre cada categoria de desafio e sugestão de melhoria para conseguir explicar cada fenômeno daquele, e vocês vão ver que os nomes que eu estou colocando aqui nas categorias não são nomes que a gente criou, são nomes de teorias que já existem na literatura. Tá? E aí, os demográficos, como eu falei no slide anterior, a gente usou para fazer uma análise segmentada. Para eu entender como que aqueles desafios acontecem em determinados subgrupos. Tá? Então, esse é a figura principal que a gente tem sobre os desafios e motivos para sair. Quando vocês olharem um asterisco, é que esse desafio também foi citado como um motivo para sair da empresa, o que deixa ele ainda mais impactante, né? Então, assim, começando da direita para a esquerda, primeiro o balanceamento da vida e do trabalho, né? O work-life balance issues. Quando as mulheres falaram, é difícil, eu tenho ainda muita restrição em trabalhar num lugar físico, eu tenho uma falta de suporte à maternidade, eu tenho uma dificuldade e uma falta de suporte ao meu well-being, ao meu bem-estar. Eu tenho também pressão, eu sofro pressão para trabalhar sempre em horas extras, por exemplo, quando eu tenho reuniões, como a empresa é global, é difícil você conseguir manter um período do dia que pessoas de diferentes
horários de diferentes time zones conseguem atender dentro do seu próprio horário de trabalho. Isso não é fácil nem para a empresa, mas isso também impacta o profissional. Então, esse é um desafio conjunto, né? Conseguir fazer times que trabalham em lugares diferentes sempre participarem de reuniões que estão dentro do seu horário de trabalho. Então, esse foi um dos desafios. As mulheres reclamaram bastante sobre uma pressão que existe em você. Stretch é você, tipo, fica mais um pouquinho, só nesse dia, só um pouco até mais tarde. Então, esse é um desafio. Depois a gente foi para um que ele se chama sexismo. O sexismo na psicologia, existem tipos diferentes de sexismo. O mais conhecido é o hostil. O sexismo hostil é aquele que ele é uma crítica, né? Ele é uma crítica, ele muitas vezes é agressivo, você não pode porque você é mulher, você não vai conseguir isso porque você é mulher. Então, a diferenciação por causa do seu gênero, né? Então, esse geralmente é o sexismo hostil. Ele foi bastante citado, inclusive como um motivo para sair. Agora, o interessante é que as mulheres citaram outro tipo de sexismo, e aí eu fui buscar o sexismo na literatura, quando eu vi esses diferentes tipos de reclamação, é o benevolente. O benevolente é aquele que, assim, eu vou te dar essa vaga porque você é mulher. Eu vou te dar menos trabalho porque você é mulher. Então, ele também é um sexismo, ele também foi reclamado, uma coisa que incomoda essas mulheres, mas você veja que é um sexismo benevolente. Parece que você está fazendo uma coisa boa, mas as pessoas reclamam. Então, as mulheres citaram, por exemplo, que elas usaram a palavra pampered, paparicado em inglês. Então, assim, eu sou paparicada porque eu sou mulher, e eu não gosto disso. Eu recebo, assim, às vezes, alguns trabalhos mais fáceis porque eu sou mulher, e eu não quero isso. Eu quero ser desafiada, eu quero receber desafios como qualquer outro gênero. Eu quero receber os mesmos desafios, nem mais nem menos, porque eu sou mulher. Então, isso é importante entender a diferença entre o sexismo hostil e o benevolente, porque os dois incomodam para essas mulheres, incomodaram, mas existe uma diferença, e existe, às vezes, essa diferença ela pode não ser tão sutil, e às vezes o sexismo benevolente ele pode parecer ser uma coisa boa, mas ele foi reclamado, então é importante a gente saber, para tentar evitar, né? O terceiro é a falta de reconhecimento. Então, algumas mulheres reclamaram que elas simplesmente não recebem nenhum elogio. Então, umas reclamaram serem paparicadas, outras elas reclamaram de receberem nenhum elogio. Nunca são reconhecidas, nunca tem o trabalho reconhecido. Olha, esse trabalho que você fez foi muito bom. E os resultados delas, sempre mais de uma falou isso, né? Então, meus resultados, eles são sempre avaliados como ok, mas eles nunca são avaliados como excelentes. Então, as mulheres também reclamaram sobre essa falta de reconhecimento. O lack of peer parity, esse último aqui do lado direito, ele é um desafio já conhecido também na literatura, esse peer parity, né? Então, é quando a gente tem poucas pessoas da mesma identidade. Então, você se sente sozinho, você se sente isolado, porque você tem poucos do mesmo tipo, do mesmo aspecto que você se identifica. Você tem poucos. Pode ser poucas mulheres, poderia ser poucos de uma opção sexual, poderia ser poucos de uma raça. Mas o lack of peer parity é um desafio já conhecido, que acontece em vários outros aspectos de diversidade, quando você tem poucos. E aí elas reclamaram sobre eu ter poucos modelos para seguir. Quando eu tenho poucas outras mulheres, isso acontece que eu tenho poucas que eu posso me inspirar. Eu tenho poucas que são role models para mim, que eu posso olhar e falar assim, nossa, eu quero ser que nem ela. Então, são desafios que trazem consequências, né? E como eu tenho poucas, algumas citaram assim, são tão poucas que eu tenho dificuldade de me relacionar socialmente. Eu não consigo, às vezes, entrar num grupo
e estabelecer um relacionamento social, algum social capital, algum relacionamento com as pessoas, até uma amizade, porque é um grupinho de homens, porque é um grupinho que eu não consigo entrar. É aquele clube dos meninos que eu não consigo entrar e é difícil para eu entrar. Então, todos esses desafios foram levados em conta pela empresa para pensar em como melhorar, como reduzir ou mitigar esses desafios. Esse impostor síndrome que está aqui também na parte inferior também é um desafio conhecido na literatura, também não se restringe a mulheres e nem a gênero. Ele é aquela sensação que a gente tem de sempre, mesmo que você tenha capacidade, você sente que não é capaz. Você sente que você faz menos, você sente que o seu trabalho não é suficiente. Então, ela é aquela sensação de que, quando as mulheres falaram que elas personalizam as falhas, sempre que tem uma falha na equipe, ou uma falha no trabalho que ela fez, ela toma que é uma falha dela, uma falha dela, e ela se sente envergonhada e inferior. Então, é um sentimento de síndrome do impostor que na psicologia ele é muito associado a vários outros desafios que a gente percebe aqui. Aliás, é importante a gente escutar e entender esses desafios, mas entender também que eles são muito relacionados um com o outro. Existe uma relação de causa e efeito aqui. Só que o que eu estou reportando aqui é o resultado, eu não estou reportando uma discussão aqui ainda. Então, no resultado, a gente reporta exatamente o que foi falado pelos participantes, e foi categorizado e emergiu dos dados. Tá? Esse glass ceiling também é conhecido na literatura, uma teoria já existente, que é a dificuldade de subir. Eu tenho muita dificuldade de subir. Eu não vejo como conseguir atingir níveis de liderança nessa empresa. Então, o que estava dentro desse desafio? Quando elas reclamaram sobre não ter o mesmo pagamento de que outros gêneros, e também motivo para sair, eu ser exposta a menos oportunidades de crescimento de carreira. Muitas vezes elas percebem que os homens eles conseguem subir porque eles foram indicados por outros homens. Então, às vezes, tem o clube, aquele clube do Bolinha, indicando os amigos para subir, e como eu não consigo ter muitos amigos, eu não consigo estabelecer esse relacionamento e as oportunidades não chegam para mim. E aí também elas reclamaram sobre uma falta de transparência, né? De qual é o critério para subir e deixar isso subjetivo. Então, esse é o glass ceiling, né? É a dificuldade, como se tivesse em português chama aquele telhado de vidro, que é a dificuldade que eu tenho de alcançar níveis mais altos. Tá? O prove it again também existe na literatura, é um viés que se chama de você sempre ter que se provar novamente. Você tem que estar sempre se provando, sempre provando que você é bom, sempre provando que você é capaz. E aí, o que a gente categorizou dentro do Prove It Again foi quando elas falaram que são sempre supervisionadas quando elas estão desempenhando alguma atividade importante. Então, a empresa não chega, os gerentes ou a empresa, enfim, os superiores não confiam tarefas nelas que elas consigam fazer sozinhas. Quando elas têm uma tarefa importante, elas sempre são supervisionadas por algum homem. Né? E aí elas falaram sobre essa necessidade de ter que ficar mostrando a competência o tempo todo, que está dentro do Prove It Again. O maternal wall é bem relacionado à parentalidade, né? E também existe na literatura para vários outros grupos, quando elas recebem menos responsabilidades porque são mães. É um tipo de sexismo benevolente, mas ele tem a sua característica separada, porque ele é bem relacionado ao sexismo de maternidade, né? Então, eu recebo menos responsabilidades porque eu tenho filhos. Então, a pessoa pensa, eu não posso passar esse trabalho ou esse projeto para essa pessoa porque ela não vai conseguir, porque ela tem filhos. Ou ela, também uma coisa bem grave e que quase não acreditei quando eu li, é que algumas mães são forçadas a descer de um cargo abaixo quando elas voltam de licença maternidade. A licença maternidade é realmente, no mundo todo,
bem desafiadora, eu passei por ela, eu posso falar também. E quando você volta da licença maternidade, o que foi passado é que algumas pessoas saíram, inclusive, porque elas foram forçadas a diminuir de cargo quando voltaram de licença maternidade. Tá? Alguma dúvida nos desafios? Eu passar para as estratégias de melhoria? Nada. Tranquilo. Tá tranquilo até aí? Perfeito. Beleza. Estratégias. Então, o que a gente arrumou aqui foi para visualmente entender quais as estratégias, que todas estão em verde, sugeridas pelas mulheres para ou diminuir, ou mitigar, ou ajudar a reduzir aqueles desafios que elas mesmas citaram. Então, Tá, tudo ótimo. Obrigada, Adolfo, por estar aqui. Então, assim, o que a gente coloca aqui em verde e vermelho é para você conseguir rapidamente entender o que é em verde uma melhoria, uma sugestão de melhoria, né? E em vermelho aquele problema. E aí a gente conseguiu categorizar tudo que elas falaram em 6 diferentes tipos de estratégias para mitigar esses desafios e aumentar a quantidade de mulheres, tá? Então, o primeiro parece muito abstrato, mas ele se chama embrace, abraçar a equidade, né? Realmente considerar equidade dentro da empresa. Então, como isso? Treinar os gerentes em skills que eles tenham mais simpatia, mais empatia e ajudar a evitar o burnout das mulheres. Entender, e aí que treinamento é esse? É entender vários desafios que as mulheres passam e como lidar, porque muitas vezes aquela cultura tóxica, aquela coisa de interromper quando está falando, ela pode, simplesmente a pessoa não está enxergando que está fazendo uma coisa dessa. Então, simplesmente a pessoa está fazendo só pela pressa ou só porque quer atingir um tempo, um resultado rápido. Mas é importante todos entenderem como lidar com empatia, com os problemas, como comunicar, como se comunicar, como entender diversidade dentro de um time. Então, treinamento. Então, elas sugeriram treinamento. Respeitar e dar voz às mulheres, porque muitas falaram que são interrompidas mesmo durante uma reunião, não tem poder de colocar as ideias para fora. Garantir o pagamento equalitário, independente do gênero, né? Oportunidades e também desafios, e aí com isso a gente entende, né, que está diminuindo o sexismo, aquele sexismo hostil e o benevolente. Queremos igualdade, né? Queremos equalidade. E não alocar as mulheres só em tarefas repetitivas, alocar independente delas serem mulheres, alocar pela capacidade, né? Esse segundo é suportar o crescimento de carreira. Suportar o crescimento de carreira como? Encorajar as mulheres a subirem. Muitas ficam com medo, ficam acuadas, ficam envergonhadas. Ter mais mulheres em cargos de liderança, mas não pelo benevolente, pela capacidade dela. Mentorar outras mulheres que são role models, porque o que foi muito falado é que é importante para as mulheres, muitas vezes, serem mentoradas por outras mulheres. E outras mulheres chegarem e falarem assim, olha, você pode fazer isso, isso e aquilo. Ah, mas eu tenho essas dificuldades. Ah, porque você não vem por esse caminho. Então, muitas vezes, as mulheres gostam de ser mentoradas por outras mulheres. Então, é importante ter mulheres para mentorar, treinar essas mulheres para mentorar. Contratar mais mulheres. Não só porque elas são mulheres, né? Mas também pela deixar esse recrutamento bastante transparente, né? E aí ajudar um pouco as mulheres por dificuldades que elas sentem. Então, fazer com que as oportunidades, não só chamar, eu tenho vagas para mulheres, mas as mulheres não estão vindo. E por que as mulheres não estão vindo? Então, assim, deixar as oportunidades mais atrativas para as necessidades, né? Algumas mulheres citaram que elas gostariam de ter trabalhos em tempo parcial, porque elas precisam cuidar da casa e das crianças. Então, se você quer ter mais mulheres no time, você precisa, com o seu time de RH, planejar cargos que possam ter horários parciais, porque isso é uma coisa importante para as mulheres, foi falado. Então, alterar as oportunidades
e alterar também o recrutamento e o marketing. Se você quer recrutar mulheres, você precisa ir no marketing e fazer essas oportunidades serem atrativas para as mulheres e divulgar onde as mulheres vão ver, porque muitas vezes você pode estar divulgando nos lugares errados. Então, ter mulheres recrutando mulheres, então, assim como mulheres mentorando mulheres, terem também mulheres recrutando mulheres, e investir em programas para atrair meninas desde o início. Então, atrair meninas que estejam no segundo grau, meninas que estejam no início da faculdade, fazer com que a área de computação seja atrativa para mulheres desde lá do início, para que ela não desista e vá para outra carreira. Tá? E aí, para ajudar o Impostor Síndrome, foi falado também sobre promover grupos e eventos. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que é difícil para elas interagirem quando o grupo tem a maioria de homens, então é difícil. E aí elas sugeriram, por que não se faz grupos e eventos de mulheres de determinados departamentos? Porque no meu pode ter pouquinho, mas no outro pode ter mais um pouquinho. E o pouquinho com pouquinho fica um muitinho, e a gente consegue interagir melhor. E aí promover essa interação e arranjar grupos de suporte para mulheres. Geralmente já tem estudos mostrando que as mulheres se sentem mais à vontade, mais seguras de compartilhar dificuldades quando o outro lado que está ouvindo é uma mulher. Então, às vezes, um grupo de suporte que tenha uma mulher moderando, que tenha uma mulher cuidando, vai ter mais resposta, você vai ter mais dados, você vai conseguir ajudar mais do que se você não tiver, né? Esse empoderamento, Empower Woman, ele também ajuda a reduzir a síndrome do impostor, porque você mostra que, sim, você é capaz. Sim, aquelas mulheres são capazes. Então, quando você publica histórias, e aí o Adolfo está aqui na call, não sei se ele está ouvindo, mas ele faz isso muito bem, e publica histórias de mulheres nas redes sociais, além da própria mulher se sentir empoderada, você ajuda o empoderamento de outras, porque outras veem que elas também podem ser capazes. Então, essa é uma estratégia, esse Empower Woman é muito importante, porque ele atrai, ele ajuda a atrair outras, pelo exemplo, ele ajuda a reter aquela que está ali sendo empoderada. Então o Emílias, ele é muito forte, é um programa do Adolfo que ele é muito forte nisso, tira o chapéu, porque ele consegue colocar mulheres ali e é isso que elas citaram, colocar mulheres no palco, colocar mulheres que querem, porque tem umas que não querem, né? E isso foi uma pergunta lá do Ix. E se a mulher não quiser falar, você não vai obrigar ninguém a falar, mas quem quiser falar, você abre um canal. E aí quem quiser falar, fica ali no canal e outras mulheres estão ouvindo também. E aí reconhecer, premiar achievements. Na empresa que eu estou trabalhando, existe um prêmio que chama Women Who Build, Women That Build, que é um prêmio que você pode nominar mulheres em várias categorias, mulheres líderes, mulheres que estão começando a carreira, e aí com histórias de cada uma existe uma votação. Isso pode parecer assim, mas eu estou me exibindo, mas às vezes é importante, você está se empoderando, você está mostrando outras que aquilo também é possível. E é um prêmio que ele é sustentado pela empresa, vai ter uma cerimônia de gala para premiação e tudo, e ele faz parte desse Empower Woman. Ele faz parte dessa coisa de você ajudar, isso ajuda tanto ao reconhecimento quanto ao challenge de síndrome do impostor, né? E aí o último seria ter ações na empresa para suportar esse balanceamento de casa e emprego, que claro, também foi uma pergunta do Ix, estou trazendo para cá, esse work-life balance, ele acontece na vida de todo mundo, não é só nas mulheres, todo mundo sente isso, porque todo mundo tem uma casa, e quem tem todo mundo que tem um trabalho, geralmente tem uma casa, você tem uma vida, não importa se você é mulher ou homem, não importa se você tem filho ou não, você tem uma vida, e aí balancear a vida pessoal com a vida profissional é um desafio de todo mundo, né? No caso, a gente perguntou para as mulheres, e o que elas citaram como o que a empresa pode melhorar? Políticas sabáticas, você ter um período que você seja pago ou não, algum período, você pode ter políticas diferentes, período que você é pago para sair, que é como se fosse férias, período que você
escolhe não ser pago, mas você não perde o emprego e você pode sair para você descansar, dedicar tempo à sua família ou aprender alguma coisa extra que você queira. Aí tem esse discourage, é o que elas falaram sobre assim, não encoraje horas extras, desencoraje isso. Então, assim, faz parte do treinamento né? Mas não tente ao máximo que você puder não buscar que as pessoas façam essas horas extras, né? Porque às vezes uma pessoa vai poder fazer, mas o outro não vai poder fazer e esse outro fica diminuído. Esse outro se sente diminuído e esse outro fica percebido diminuído pelos colegas. Então, desencorajar horas extras. Aumentar a flexibilidade de localidade e tempo. A gente, depois do Covid, acha que isso é uma realidade. Mas todo mundo pode trabalhar. Bom, algumas mulheres reclamaram que elas, às vezes, elas não podem, elas precisam estar na localidade física. E assim, depois o Covid teve todo o impacto terrível no mundo, mas isso ele trouxe como uma coisa boa para a gente, que muitas empresas foram forçadas a ajudar essa flexibilidade, né? Empresas, universidades e localidades de empregos que a gente nunca imaginou que iam trabalhar remoto, agora se reinventaram com o tempo. Então, o que elas pediram foi que isso não seja uma coisa esporádica, mas que tenha realmente uma política de flexibilidade e de tempo, de localidade e hora e horário, né? E o último seria o suporte à maternidade, parenthood, né? Então, que a gente tenha tanto suporte à licença maternidade, como é uma empresa multinacional, ela sofre alguns desafios de que países diferentes têm uma política de maternidade, de saída para a maternidade diferente. Então, por exemplo, o Canadá, ele dá 1 ano, o governo do Canadá dá 1 ano para a mulher sair de licença maternidade. Outros países dão 3 meses, outro país dá 1 mês. Só que existem empresas que vão além elas provêm às mulheres um tempo maior do que a política do país, né? Então, o que elas pediram foi isso. Em lugares que têm um tempo reduzido demais, que, por favor, a empresa consiga deixar a mulher paga, manter a mulher paga, né, em licença maternidade durante um período maior. Como que a gente usou? Alguma dúvida nas estratégias? Só para eu partir para a análise segmentada, porque agora a gente vai para um pouquinho de quantitativo. Até agora foi o puro qualitativo. Tá? Então, aqui a gente faz um Mixed Methods e a gente usou os demográficos, que muita gente fica se perguntando por que eu respondo esse monte de demográficos? Porque é importante para a gente fazer uma análise segmentada, né? E aí a empresa consegue focar melhor. Então, a gente usou o demográfico para entender quais categorias de desafios aparecem nos grupos, mais em determinados grupos do que outros. Então, por exemplo, a gente conseguiu ver que esses foram os 3 desafios, primeiro, né? Esses foram os 3 desafios mais citados. Então, o work-life balance, o telhado de vidro e o sexismo foram os mais citados, no geral, por todas as mulheres. Olhando dentro deles, né? No work-life balance, a gente usou essa transparência para mostrar quais foram mais fortes, tá? Quais foram mais citados dentro do próprio. Então, do work-life balance, mulheres que vivem com crianças, 71% delas comentaram ou reportaram desafios maiores sobre o work-life balance. Então, mulheres que têm filhos, mulheres que cuidam de crianças em casa, reportaram mais desafios desse tipo. O Glass Ceiling também, mas também são mulheres que já estão há mais de 10 anos na indústria de software. Então, você vê aqui que 73% das mulheres que citaram essa dificuldade de crescimento, telhado de vidro, elas já estão há mais de 10 anos na indústria de software. Então, isso pode ser que a mulher está ali dentro há muito tempo, a mulher que já está esse tempo todo na indústria de software, ela já está esperando que ela tenha essa oportunidade e ela não está tendo dentro da empresa. E o sexismo, ele também foi bastante citado por mulheres que já estão há mais tempo na indústria de software, né?
E aí, assim, aqui embaixo nessa tabela, a gente fez um odds ratio para mostrar com significância estatística que as mulheres mais experientes, né, elas têm 3 vezes mais chances, mais odds, né, de reportar esses work-life balance issues do que as menos experientes. E também as mulheres casadas. Então, as mulheres casadas casadas mais ainda, 5 vezes mais chances de reportar esse work-life balance. A gente pode entender que isso pode estar acontecendo porque as mulheres casadas, geralmente, elas têm mais responsabilidade com trabalhos domésticos dentro de casa do que as mulheres que ainda são solteiras, né? Então, a gente tem que olhar para essas mulheres, né? Olhar para esse demográfico, olhar para esse nicho de mulheres que estão já casadas e estão dentro de casa e entender como ajudar elas a diminuir esses desafios. Porque, como vocês podem ver, o Work-Life Balance Issues foi o mais citado e ele também é um motivo para sair. Então, a gente tem que ir entendendo todas essas especificidades para manter as mulheres ali dentro, tá? Gente, esse é o último slide da apresentação. É uma discussão que a gente tem aqui, tá? Então, assim, antes eu fui falando só sobre os dados que emergiram, né? E agora a gente faz um pouco de paralelo com relação de tudo que a gente viu e tudo na literatura, tá? Alguma dúvida até aqui? Vou dar uma respirada só para vocês poderem escrever. E 1 e 2. Tô brincando. Depois a gente abre para qualquer dúvida. Tá? Inclusive dúvidas sobre metodologia, sobre estudo, sobre o que a gente viu, como fazer tudo. Tá? Então, assim, discussão. Já comecei a falar um pouco disso antes, né? Os desafios de balanceamento de trabalho e casa, principalmente por quem é caretakers. Caretakers poderia ser cuidar de idoso, cuidar de pai, cuidar de alguém com disability, mas nesse caso aqui, nesse survey, a gente usou caretaker como cuidar de children, foi a pergunta que a gente fez. Poderia ser para outros, porque e na literatura existe bastante esses desafios de work-life balance por caretakers em geral. Então, cuidando de crianças, cuidando de idosos, cuidando de pessoas com alguma necessidade especial. Então, assim, isso alinha com o que a gente achou no estudo, e é importante olhar para quem é caretaker dentro da empresa, entender quais são as necessidades para a gente diminuir esses desafios de balanceamento, né? Preparar as mulheres para quebrar esse telhado de vidro é importante, porque o telhado de vidro vai poder existir, a gente vai poder ajudar a empresa a diminuir, mas você precisa preparar as mulheres para chegarem lá. As mulheres têm que estar com esse empoderamento e com o conhecimento necessário para realmente ir para os cargos de carreira. E muitas vezes foi citado ali uma pessoa citou que às vezes ela tem a oportunidade, mas ela não tem a autoridade para estar nesse cargo. Então, às vezes a mulher ela é colocada num cargo para aumentar a quantidade de mulheres na liderança, mas a empresa não pensa na cultura geral da empresa e dá autoridade para essa mulher estar lá. Então, às vezes, ela está lá, mas ela sente mais dificuldade ainda do que se ela não tivesse. Se ela não tiver autoridade suficiente e o preparo para estar lá, né? Esse terceiro é importante a gente entender assim, que muitos problemas, alguns aqui, mas muitos, eles vêm de fora dos portões da empresa. O que significa isso? É na sociedade, né? Tem muitos problemas aqui que vão da cultura local do país, que vão da sociedade. Então, apesar disso, mesmo assim, a empresa tem que olhar para esses problemas e ver, beleza, existe a sociedade, existe o país, mas eu estou aqui como empresa e eu quero ter mulheres, então o que eu vou fazer para minimizar? Tá? Mesmo sabendo que os problemas estão fora, muitos problemas estão fora dos portões, eu estou aqui preocupada em melhorar o que eu posso fazer. Tá? E aí, combinar sugestões é interessante, porque às vezes a empresa já começou a fazer isso, né? Como eu falei, dei o exemplo daquelas premiações e até do empoderamento. Às vezes, uma sugestão ela pode ser estou pensando na palavra em português. Ela pode ter uma sinergia com outras sugestões
E aí ela conseguia atingir e minimizar vários desafios dali. E aí, às vezes, a empresa pode conseguir ter um esforço conjunto de pensar numa estratégia combinada para vários desafios. E aí, implicações para a companhia, os gerentes, eles receberam esse resultado muito bem, apesar de você ver que existem críticas aqui à empresa, né? Mas a empresa estava aberta a receber essas críticas. A empresa queria escutar. Foi uma iniciativa da empresa escutar. E quando você escuta desafio é problema. Desafio é reclamação. Você vai escutar reclamação, é desafio, né? Então, a empresa recebeu isso muito bem, recebeu, vou responder, você, tá, Luan? A empresa recebeu com bons grados, e o RH mais ainda, e várias iniciativas que foram citadas ali já estavam em andamento pela empresa, mas a empresa percebeu que ela não estava divulgando isso tão bem e não estava chegando nessas mulheres. Então, se as mulheres sugeriram uma coisa que a empresa já estava fazendo. Então, o interessante para a empresa é que algumas sugestões elas vão ser fortalecidas, elas vão botar mais foco nessas sugestões, porque as mulheres estão pedindo, e outras vão ser englobadas nela, e o awareness, a divulgação, vai ser mais forte para as mulheres. Tá? E aí, de takeaway, assim, só para a gente, como últimas mensagens, né? Então, assim, mesmo numa empresa que tem esse comprometimento com diversidade e inclusão, as mulheres ainda percebem muitos desafios e pedem melhorias, né? O sexismo cultural, ele muitas vezes ele é espelhado no ambiente profissional, e é difícil realmente para a empresa conseguir quebrar esses paradigmas, mas existe como trabalhar, tá? E ainda existe um caminho longo para a gente, e aí falando como Ericsson, né? Como empresa, como profissional, como indústria de software e para a gente como sociedade. Não é uma coisa que a gente vai resolver do dia para a noite. Existe um caminho longo, mas existe um caminho, tá? E aí a gente espera que os resultados eles ajudem não só a Ericsson, mas que ajudem qualquer pesquisador que tenha interesse a trabalhar uma inclusão de minoria em determinada empresa. Que no final das contas o que a gente fez foi escutar as dores e escutar como melhorar de quem está sentindo as dores. Então, isso você pode fazer com qualquer outra subpopulação para ajudar nos seus estudos. E aí eu agradeço muito. Obrigada a vocês. E aí pergunta ao Viraj e ao Rafael se vocês preferem ler as perguntas ou preferem que eu leia. Eu posso ler, Bianca, fica mais fácil aí. Bom, tem um do Luan, né? Ele está perguntando se existem casos de iniciativas de igualdade de gênero nos espaços de trabalho e espaços acadêmicos aqui no Brasil. Qual seria a diferença, a dificuldade, aliás, de serem implementados no Brasil, né? Já que você tem experiência nesse tipo de coisa aí. Luan, existem várias pesquisas sendo feitas e iniciativas. A professora Edna Canedo é uma pesquisadora de Brasília, da Universidade de Brasília. Ela também pesquisa inclusão de mulheres e igualdade de gênero. E ela fez já alguns estudos em empresas, né, e universidades no Brasil. E a dificuldade de implementar no Brasil, ela pode esbarrar, às vezes, em política, ou às vezes... Acho que as dificuldades, sinceramente, elas podem ser parecidas, tá? A cultura ela pode ser diferente, um país ele pode ter uma cultura mais uma cultura mais masculinizada do que a outra, mas as barreiras, se você olhar todas as barreiras que você tem ali, elas aparecem no Brasil e aparecem fora do Brasil. Tá? Inclusive, dentro desse survey, tinha mulheres do Brasil. Muitas vezes as dificuldades de implementar podem ser no Brasil questão financeira, né? Às vezes a empresa pode não ter recursos para fazer um determinado prêmio, para pagar determinadas viagens e participações, ou também de política. Agora, dentro dessa pesquisa, então, tudo que você viu aqui, tinha mulheres da Suécia, da Índia,
do Brasil, do Canadá, tinha mulheres também de diferentes países, tá? Mas eu indico para você, se você quiser conhecer o trabalho da Edna, ela tem estudos de diversidade e inclusão em empresas brasileiras. E aí é interessante, empresas unicamente brasileiras. Ok, vou considerar também, vou tentar conversar com ela para ela convidar ela para dar uma palestra aqui. Sim, Vai ser sim. legal. Obrigado pela dica. O Juliano Cruz falou o Here's seguinte, what I found on the web. desculpa, Juliano Cruz perguntou, quer dizer, comentário dele de anos 70, 80, curso de análise de sistemas tinha mais mulheres do que agora. Uhum. Ele perguntou se tem alguma ideia, algum estudo, alguma pesquisa sobre isso, se atualmente continua isso ou mudou muito? Juliana, assim, 70, 80 não tenho certeza, não. Mas eu vou te falar de 90, porque eu entrei na faculdade em 96. Eu posso falar de E não 70 e tinha 80. muita mulheres, não. Tá certo. Assim, eu entrei na Juliana. UERJ, eu entrei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em 1996. E só tinha eu e mais duas. Ah, tá. Tá? Na verdade, não existiu nem o curso de análise de sistemas. Vamos ser sincera, que o curso de análise de sistemas nessa época, provavelmente, 70, 80, não existia. Na UERJ, em 96, ele se chamava Matemática, Modalidade e Informática. Contando que a internet surgiu depois dos 70, eu acho difícil a gente ter muitos cursos de análise de sistemas nessa época e ainda tem um alto percentual de mulheres. Eu não sei, eu não conheço esse dado, tá, Lúcia Juliana? Ele pode existir, mas eu não conheço esse dado. E por experiência própria, em 90 não tinha muitos, mal existia o nome do curso e poucas faculdades. Em 70 e 80 que está, né? O que eu posso dizer em termos de percentuais é o seguinte: não sei na academia. Atualmente, na indústria, menos de 25%, a última medida que eu tenho é 24% dos profissionais de desenvolvimento de software são mulheres, só 24%. No caso de open source, esse percentual ainda menor, gira em menos de 10%. Tá? Agora, Desculpe, pode. Eu vou tentar salvar um pouco a pele de Juliana aqui. Eu estava vivo na década de 70 e 80, não na universidade ainda. Eu estava viva. Mas eu sou tecnólogo em processamento de dados e entrei na década de 80, né, muito tempo depois, num curso lá no Pará. E a quantidade de mulheres era muito maior. Era assim, eu chamava a atenção, era desproporcional. Mas na época eu era um tecnólogo, que era dado como curso curto para entrar logo no mercado. Mas era assim, era reconhecido que a proporção era muito maior do que todos os outros cursos, exceto talvez na área de humanidades. Então isso acontecia. E existia também no Brasil cursos de formação, não são cursos superiores, mas cursos de formação. Eu estou tentando lembrar o nome, porque não é nada de análise de sistemas, era alguma coisa que você, na época, na pré-história da computação, você pulava da datilografia para input systems, para digitação, curso de digitação. E algumas mulheres, inclusive, falavam, puxa, isso é interessante, eu vou arriscar falar a minha idade aqui. A minha mãe fez um curso desse muito antes de ter os filhos, né? Que se dane, 56 anos, 60 anos atrás. Tá? Então, existia realmente, na época, um atrativo, mas é impossível a gente mapear, porque até a lembrança mais recente que eu tenho da década de 80 era aquela curiosidade. A gente via, e eu vou ser sincero, para entrar no curso, a competição era muito, muito acirrada, porque era o único curso de processamento de dados que tinha, salvo engano, para cima do Maranhão, no Brasil. Na época que o Brasil começou a investir nesses cursos de computação ainda, chamando de processamento de dados. E a concorrência era feroz e as mulheres que fizeram o curso também estavam lá pau a pau com a gente, não tinha nenhuma diferença. É por isso que talvez eu tenha vivido essa época, eu acho hoje curioso, Bianca, não quero parecer falta de respeito, eu acho curioso esse negócio existir, de onde veio isso, porque já foi diferente, já foi mais equalitário. Pronto, é só a minha perspectiva histórica aí. Obrigado. Não, é interessante, mas eu queria ajudar com a segunda parte da pergunta de Juliana, que eu estou lendo aqui. Em algum momento você chegou a olhar dados, por que as mulheres procuram menos? Essa parte é interessante. Atualmente, por que as mulheres procuram menos? Sim, eu olhei. Existem diferentes motivos, tá, Juliana? Um dos motivos, lá inicial, foi estudado por uma pesquisadora da Polônia, ela se chama Bara.
eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo, é DARA, e eu conversei com ela no ICSI, e ela fez um estudo muito interessante sobre meninas na escola e a relação delas com matemática em geral, tá? E o que que ela viu foi o seguinte: muitas vezes é o estilo cognitivo de meninas e meninos é diferente, e não diferente para bom ou para mal, diferente. E aí, por exemplo, uma menina, ela pode receber um problema para resolver e ela vai demorar mais tempo, um problema com várias etapas. E aí, nesse experimento, eles viram que as meninas elas estavam demorando mais tempo a começar a dar a solução, tá? E em contrapartida, os meninos dessas turmas, eles estavam dando pequenas soluções aos problemas, eles já estavam começando a escrever alguma coisa e dar algumas soluções mais rápido. Só que a solução geral das meninas, até a final, até vinha primeiro. Só que elas demoravam para começar a dar a solução. E aí o que acontece nesse experimento foi medido que muitas professoras elas olhavam para isso como uma incapacidade das meninas em resolver o problema, ao invés de entender que eles têm estilos cognitivos diferentes de pensar em solução. E aí elas viram assim que, no geral, as meninas elas são o que a gente chama de problem comprehensive. Elas querem entender o problema inteiro antes de começar a cuspir uma solução. E os meninos desse experimento, eles estavam querendo dar pequenas soluções e ir começando a dar pequenas soluções mesmo antes de conhecer o problema inteiro. Isso só significa que e aí muitas vezes as professoras estavam desencorajando essas meninas a continuar na matemática, falando assim: isso não é para você. Melhor você fazer outra coisa. Melhor você seguir outro tipo de trabalhinho. E aí, no caso, isso já vai desencorajando as meninas desde cedo, porque elas têm um estilo diferente. E aí, nesse experimento, assim, o resultado para o colégio foi um treinamento das professoras para entender que as pessoas podem ter estilos diferentes de cognição, tá? E que a gente não desencoraja um gênero ou outro, ou quem tem esse estilo, pelo tempo de começar a resolver o problema. E, às vezes, isso pode estar gerando um viés lá no início, de chegar para a menina e falar assim: você não é boa em matemática, você, de repente, é boa mais em artes. E a menina desistir. Isso é só um exemplo bem pequenininho, sabe? De como a gente enxergar as meninas e a matemática, e como enxergar isso desde lá no início, como treinar os professores para não desencorajar as meninas tão cedo, né? Não sei se eu respondi vocês. De alguma forma acontece no dia a dia da sociedade, né? Quando você tem uma filha, você dá fogão de brinquedo, mas quando você tem filho, você dá outro tipo de coisa, entendeu? Mas queria fazer um comentário sobre desafios das mulheres, né, em termos de mercado. Tem problema cultural, né? Um cultural, por exemplo, eu vejo mais na Índia e até Paquistão, Bangladesh, Oriente Médio e alguns países africanos, que mesmo os maridos queiram que as esposas trabalhem, eles aumentam a renda, como eles moram com sogros, as esposas moram com sogros nas casas, existe uma pressão dos sogros para que dedique mais, né, cuidar dos filhos, marido, casa, etc. Tanto é que no hinduísmo, que na Índia os deuses podem casar. Então, as deusas, como você mostrou na figura de balancear o trabalho, tem um monte de braços, talvez por causa disso, para poder tentar cuidar do marido e talvez atender aos devotos. Nesse sentido, já está acontecendo no Brasil, pessoas não gostam do termo cotas, né, de trazer pessoas com menos recursos para a sociedade, para serem formados e trabalhar em outras coisas, né? E muita gente critica, eu não acho que é uma das soluções para trazer, mas pode ser que tem que ter ajustar. Da mesma forma, queira ou não queira, existem cotas para mulheres serem incentivadas para serem candidatos, deputado federal, senado, etc.
Uhum. Agora o TSE obriga que cada partido tem que apresentar uma percentagem. Será que isso não pode ser uma solução? Quer dizer, não sei como chamaria para empresas, para academia, universidades. Olha, é uma forma que você está tentando trazer pessoas da rede pública ou com menos recursos. Então, eu não sei se fica uma coisa discriminatória, eu acho que não, mas eu queria ouvir seu comentário. Virrad, assim, não sei se você lembra desse slide aqui das estratégias. Uhum. Ao mesmo tempo que elas pediram, que elas reclamaram do sexismo benevolente, elas também pediram ter mais mulheres. Então, olhando para esses dados, o resultado é o seguinte: sim, precisamos ter mais mulheres, e aí a resposta para você seria sim, precisamos de algum jeito de ter mais mulheres. Um jeito pode ser cota. Sim. Um jeito. Outro jeito, mudar, como eu falei, né? Mudar as oportunidades para atrair mais, pereré, né? Só que o sensível dessa parte é como achar aquele ponto bem tênue de que a mulher não se sinta que ela foi para esse cargo só porque ela é mulher. Mulherista. Sabe? Esse é o sensível. Certo. Porque aí a gente aumenta a quantidade de mulheres, mas mostra para a mulher que ela está ali porque ela é capaz, que ela está concorrendo de igual para igual com qualquer outro gênero. Sim, sim. Então, assim, não é trivial, realmente, você falar, eu preciso de cota para as mulheres, todo lugar está tendo cota para as mulheres. Meu Deus do céu, eu sou convidada para ser Program Committee, né, de revisar de papers, de milhões de papers, e eu sei que é porque as conferências têm cota de mulher. Tudo bem, elas podem me chamar porque já tem paper e tal, e tem conhecimento, mas eu sei que muitas vezes é porque eu sou mulher, sabe? E assim, é a cota. Sim. Não é a cota? Igualzinho o estudante, né? Ele também tem que passar, tem que mostrar a capacidade de conseguir evoluir na educação. Isso. Então, é isso. Existe a cota, ela é importante para dar um empurrão, tá? Ela é um empurrão importante, a cota. Sim. Só que tem esse lance que a gente tem que balancear, e é sensível mesmo, de não fazer com que seja só porque é mulher. Não, isso é verdade. Porque elas reclamaram disso, sabe? Algumas podem não se incomodar, mas elas reclamaram. Isso são dados que a gente tem. Então, faz a cota, mas balanceia e deixa transparente o critério para você realmente mostrar que aquela mulher merece estar ali. Exatamente. Cota Senão você vai chegar em outro desafio, né? Ela vai continuar sendo muito mas tem que se manter bem pela capacidade. Né? Isso. Tá certo. E ser preparada para isso, né? É isso. A Paula fez uma pergunta aqui, que aí, quando você quiser, eu respondo, ou se você tiver alguma outra que você queira passar antes. Eu não estou vendo outro. Eles estão falando, só comentando o número de vagas aí. Paula está perguntando o seguinte: a sua experiência, como é ser mulher no mercado de tecnologia? É interessante. Gente, eu entrei no mercado de tecnologia em 1998. Tá? Eu entrei na faculdade em 96, tecnologia em 98. Sabe esse bullying e tudo isso? Não se falava em bullying. Simplesmente acontecia. Não se falava em diversidade e inclusão. Simplesmente, todos esses bias que a gente viu aí aconteciam e simplesmente eram velados, talvez. Sabe? Ninguém se falava. Então, a pessoa olha para você como uma mulher, olha muitas vezes sexualmente para você, quando você chega para trabalhar, você é mulher, e você tem que superar isso como? Com a sua própria desenvoltura, né? Então, assim, eu já sofri muitos desses bias, não todos, me coloquei separada, assim, escutei as histórias das mulheres, trouxe para cá, muitos dos bias eu não senti, mas muitos eu senti. O que eu acho que o que a gente faz bastante é a gente encontra os bias e a gente encontra a nossa própria maneira de superar, né? Então, como eu entrei, primeiro que eu entrei nova e mulher, e a minha área ainda tinha menos mulher ainda, porque a gente estava falando aqui sobre quantidade de mulheres há muito tempo atrás, talvez porque as áreas da análise de sistema lá atrás, a mulher de repente olhava pensando em datilografia, pensando em algumas áreas que ela focava mais. Quando eu entrei na faculdade em 96, você já tinha muita programação, você já tinha redes, você já tinha infraestrutura,
E isso, possivelmente, de repente, são áreas que as mulheres fugiram, não sei, tá? Então, a minha área tinha menos mulher ainda, porque a minha área era infraestrutura e redes. E é uma área que lá atrás tinha, não sei atualmente exatamente, mas lá atrás, na minha época, tinha praticamente 0 mulheres. E sim, eu era a única pessoa, tinha o lack of peer parity, só tinha eu. Inclusive, Tinha pessoas interessante. que olhavam para... Fala, desculpa. Não, estou falando especificamente no Brasil, esse assunto ficou muito forte nos últimos 4 anos, infelizmente. Isso. Não que não tenha, tinha, mas sempre tinha uma Era solução. velado. Né? Mas, Velado. infelizmente, nos últimos Você 4 anos foi. fingia que não percebia, sabe, É, Paulo? Assim, antigamente, você tinha que fingir que não está percebendo que algum homem está olhando para você com determinadas intenções. Então, eu fiz muito isso. Eu chegava, né, eu trabalhava em empresas de consultoria, eu era a única mulher da área de consultoria de infraestrutura da empresa, e quando eu chegava no cliente para atender, muitas vezes quem eu atendia também era homem, né? E aí eu fingia que não percebia, e aí eu tinha muito desse prove it again, que é a minha vontade, a minha necessidade de mostrar que eu era extremamente competente e que eu merecia estar ali e que talvez um homem não ia fazer melhor do que eu estava fazendo naquele momento, sabe? Então esse prove it again me circulou a vida toda. Entendi. A vida toda. E aí é meio que a nossa estratégia de afugentar esses bias, esse sexismo, né? Deixa eu mostrar que eu posso, deixa eu mostrar que eu sei. E agora, por outro lado, também, hoje em dia, eu posso dizer que está mais fácil do que antigamente, há 20 anos atrás, porque você pode falar, as pessoas têm mais preocupação, não é tão velado atualmente, Exatamente. né? Agora, por outro lado, eu me coloco no lugar dos homens atualmente e eu acho difícil para os homens, muitas vezes, como se colocar e com medo de estar ultrapassando uma barreira do sexismo que ele não quer, mas às vezes ele faz sem querer. Então, eu acho que, às vezes, para a gente, como mulher, como é o outro lado, eu acho que tudo é uma questão de bom senso, sabe? Às vezes o homem está falando sobre, usa aqueles pronomes, ele, os meninos, oi, hi guys, ou folks, ou um pronome masculino que hoje em dia é considerado uma comunicação não inclusiva. Sim. É considerado uma comunicação não inclusiva, ponto, tá? Não estou tirando esse ponto. Mas eu, sinceramente, não me incomodo se eu estiver num grupo que eu percebo que a pessoa está falando sem má intenção nenhuma e me coloco totalmente à vontade, mas falou guys, sabe? Mas isso é pessoal e eu não estou tirando a falta de inclusividade do lance. Claro. Mas, assim, eu acho que, Paula, a gente encontra a nossa paz, sabe? A minha paz lá no início era fingir que eu não estava percebendo, e eu gostava muito da área de tecnologia, eu queria estar ali, eu queria mostrar que eu era boa e eu queria estar ali. A minha estratégia inicial era mostrar que eu não estava percebendo. E chegava uma hora que, sinceramente, isso funcionava. Era uma mistura de mostrar que não estava percebendo com uma mistura de não estou aceitando o seu papo, tudo balanceado, com deixa eu mostrar que eu sou mais do que isso que você está vendo. E isso funcionava, e chegava a determinada hora que eu era bastante respeitada. Assim, infelizmente, demorava para chegar essa hora, isso é lá atrás, enfim. Atualmente, a minha estratégia, ela é menos, assim, você passa os anos, você fica mais maduro, né? Então, também fiz um pouco o que não está acontecendo, mas eu também tenho maneiras sutis de mostrar que isso não é legal. Porque também, além de ter maneiras sutis, eu tenho toda a teoria, todo o conhecimento, e hoje em dia a gente tem mais isso, né? Tem bastante conhecimento. E o difícil, Paula, é, sinceramente, balancear e ter esses muitos braços, como o Berrad falou. A mulher realmente ela é muito sobrecarregada historicamente pela função no lar. A função de cuidar da casa e cuidar das crianças, historicamente, e é difícil para a gente largar, é difícil, vamos fazer a meia-culpa,
É difícil largar toda a preocupação que fica aqui com o filhinho que está na escola, que está em casa, que tem que ir no médico, no dentista, comprar material, pode estar sofrendo bullying na escola. Isso não sai da nossa cabeça, mas você Uhum. não vai sair. Uhum. Agora, achar a sua paz, sabe? Porque, Paula, o preconceito, ele vai existir. A gente está, como eu mostrei aqui, né, no último, a gente tem um caminho como sociedade ainda longo para percorrer, não vai ser de uma hora para outra. E não adianta a gente esperar que vai ser. Só que você quer ficar na tecnologia, você fica na tecnologia. O Claro. lugar da mulher é onde ela quiser. E se ela quiser ficar na tecnologia, ela vai ficar. E eu quis ficar. E a gente consegue. Então, assim, não vai ser fácil porque a maquininha de pensar nas coisas de casa não para, mas a gente encontra a nossa paz. É Inclusive, Bina, isso. na pandemia, né, eu ainda acho que muitas mulheres sofreram, porque quando Muito. tinha que trabalhar de casa, era implícito que ela tinha que também tomar conta da criança, É, cozinhar, não sei o quê. Então, ou seja, tinha que trabalhar online, não sei o quê, é, mas então apareceu muito esse lado aí. é. Não, e existe muito preconceito mesmo, sabe? Às vezes você está numa reunião online, quando você é uma mulher, já vi trabalho científico sobre isso. Quando você é Sei. uma mulher e aparece uma criança no seu vídeo, Eu sei o vídeo. geralmente você não tá sendo profissional. Mas Não, quando não aparece tem um homem com uma problema. criança, olha que sensacional, ele cuida da criança. Então, assim, existe muito preconceito ainda, sabe? Bastante. É Só que verdade. isso está mudando para Claro. melhor. Eu só acho que eu tento cuidar para que as pessoas não exagerem, sabe? Eu sempre olho para o outro lado, eu olho para o lado do homem. E às vezes o homem não tem a menor intenção de ser não inclusivo, Sim, e eu acho que a gente tem que ponderar, sabe? tá certo. A gente tem que ponderar, tem que tomar cuidado com o outro lado. No final das contas, todo mundo é gente, é tudo pessoa, Exatamente. entendeu? Ser humano. É ser humano, é isso. Tá certo. E tinha uma coisinha só que eu queria compartilhar com vocês, que eu fiquei aqui pensando em background, quando a gente falou sobre evasão de mulheres dos cursos e tal. Tem um outro estudo que eu fiz, quase que eu apresentei esse, mas acabei escolhendo esse. É um estudo que foi publicado no TOSEM, né, o Transaction Software Engineering Methodology, é uma revista, que aí foi um estudo que eu fiz da literatura, não foi estudo empírico, né, foi um estudo secundário, um mapeamento que eu fiz da literatura sobre participação de mulheres em projetos de open source, que é o foco, né, do meu doutorado. E aí, um dos aspectos da participação que eu olhei foi o percentual. Uhum. Né? Que se fala muito. Quantos por cento? Quantos por cento? Mas quantos por cento? Beleza. E daí, a meta-análise que eu fiz em cima da participação foi o seguinte: eu analisei muitos papers que reportam participação lá na entrada, que é, por exemplo, em programas de mentoria, como, não sei se vocês conhecem, mas existe o Google Summer of Code, existem alguns programas Outreach, que são programas que ajudam os novatos a entrarem no open source, a fazer a primeira contribuição. E Sei. algumas vezes esses programas são até pagos, né? Então, existe esse programa de entrada, e aí existe percentual de mulheres nesses programas, e existe percentual de mulheres sendo lá das internas do projeto, sabe? Core Developer, aquele que é o maintainer, aquele que realmente está ali já mandando no projeto. Sei. Então, o que eu observei na meta-análise desse paper, a gente tem que o percentual de entrada é muito maior do que o percentual de quem está lá dentro, como core. Então, o percentual de entrada, ele gira, ainda é baixo, tá, gente? Mas ele gira entre 14% e 15% de mulheres lá nesses programas de mentoria. E quando a gente olha para os core developers ou para os maintainers, isso gira em torno de 4 a 5%. Então, isso significa, o que eu chamei lá no paper, se alguém tiver curiosidade de olhar, depois eu passo o link aqui, é que existe um leak pipeline, é um afunilamento. As mulheres entram e depois acontece alguma coisa que esse nível diminui, como foi reportado pelos papers. E aí, a argumentação que eu faço ali é que elas entram, elas tentam,
até tentam, mas elas encontram tantas barreiras que elas acabam saindo. Elas encontram as barreiras e elas saem, encontram as barreiras e saem. Então, além de atrair, a gente tem que trabalhar também para reter, né? Entender o que vai reter. E aí, entendendo esses percentuais, a gente consegue ver se está entrando mais e ficando, ou se está entrando e saindo. Mas isso foi para o open source, tá? Projeto open source. Certo. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, tem mais algum comentário, dúvida? Tem uma parte aqui que o Rafael tinha pedido, Sim, Rafael Virrade, alguém tinha pedido para eu comentar, independente de mulher, né? Como é que é essa interação entre academia e indústria? Isso. Tem mais alguma pergunta ou você quer que já comece a falar sobre isso? Mais nesse sentido, isso é interessante, porque muita gente vai se formando no nosso programa, às vezes não precisa entrar somente no instituto de pesquisa ou universidades. Podia ter, então, nesse sentido, essa experiência é interessante sua, para quais são as oportunidades nas empresas que hoje têm menos restrição, talvez, com mestrado e doutorado, entendeu? Comparado anteriormente, pelo menos no Brasil. Ai, gente, assim, eu não queria ficar comparando Brasil e Estados Unidos. Não, eu estou falando, eu dei um exemplo do Brasil, mas é geral. Não, tudo bem. Por que eu estou falando isso, que eu não queria comparar? Eu acho que o mercado para doutores fora do Brasil, ele é maior na indústria, tá? Assim, é difícil você encontrar empresas no Brasil, não é de que é difícil, é que tem poucas vagas para empresas no Brasil que buscam doutores, tá? Mas eu vou falar da minha experiência aqui. Então, como eu falei para vocês lá na frente, né? Antes, e eu vou voltar naquele slide, porque eu detesto falar só sem ninguém ver nada. Então, antes do mestrado, eu já trabalhei em todas essas empresas aqui até a Vale, tá? Antes de fazer mestrado. Nem sabia o que era uma vida acadêmica. Certo. Então, assim, eu tinha essa experiência de indústria antes de entrar para a área acadêmica. Quando você chega no doutorado, existem duas, depois do doutorado, até depois do mestrado também, mas principalmente depois do doutorado, você pode seguir áreas acadêmica ou área da indústria. Às vezes você consegue seguir os dois, mas difícil. Você geralmente precisa, pelo menos, ter o seu emprego prioritário ou na academia ou na indústria. Como eu expliquei lá atrás, o que aconteceu comigo? Eu estava procurando um estágio. E aí eu passei para o estágio, eu passei na seleção do Google, só que eu teria que ir para São Francisco, seria uma super oportunidade, porque para fazer pesquisa junto com um dos principais pesquisadores na área de diversidade, que é o Emerson Murphy, que me selecionou para ir para Google Research em São Francisco, só que só no Summer. E aí, enquanto estava procurando isso, apareceu essa vaga da Globant já para ser pesquisadora, mesmo antes de terminar o doutorado, como eu já tinha o Candidas, que é qualificação, né? Estava qualificada, então já para trabalhar como pesquisadora e como emprego contínuo. Então eu tive que chorar bastante e dar não para o Google e ir para a Globant. E de uma forma ou de outra, os dois seriam indústria, né? O trabalho de pesquisador na indústria, para mim, é muito gratificante. Eu gosto muito, eu já gostava desde o mestrado, porque eu trabalhei e fiz, eu não falei isso, mas eu trabalhei e fiz mestrado ao mesmo tempo. Fiz mestrado à noite, na Unirio, tem o curso à noite, e eu trabalhava na Vale durante o dia. A facilidade e a beleza que eu gosto é de fazer um estudo bastante aplicado à prática, mas porque eu já tinha essa experiência e eu gostava de ver o negócio acontecendo, eu gostava de ver a teoria realmente acontecendo ali. E o que facilita bastante é que a gente tem onde aplicar, né? A gente tem onde realizar um estudo de caso, a gente tem onde realizar uma pesquisação. E o desafio da indústria é que você não pode mostrar qualquer coisa, você não pode falar qualquer coisa. E você precisa de aprovação do que você vai publicar. Então, esse é um desafio da indústria. Geralmente, na academia, você tem mais liberdade. Lógico que tem o termo de consentimento de todo estudo que você faz, tem toda a ética, mas você tem mais liberdade
para escolher o tema, como você vai abordar, do que quando você está na indústria, né? Na indústria você precisa de aprovação, você tem acordo de confidencialidade de algumas coisas. Então, existe esse desafio na indústria. Aqui, nos Estados Unidos, tem bastante vaga de pesquisador, tá? Bastante. E pesquisador que precisa do doutorado. O pesquisador é selecionado quando ele tem o doutorado. Ele não é obrigado a ter o doutorado nos Estados Unidos, mas ele tem que ter o nível de doutorado, tá? Então, assim, aqui eu vejo que o doutorado ele é valorizado. O profissional com doutorado ele é diferenciado na indústria do que o profissional sem. Não é dizer que o outro não é qualificado, mas é que você tem vagas que exigem o doutorado. Essa vaga que eu entrei, ela foi criada, a empresa não tinha uma vaga de pesquisador, mas ela criou uma vaga para um pesquisador com doutorado. Por que eu entrei? Entrei porque eu já estava qualificada, vou me formar agora no final do ano, e aí eles decidiram me abrir essa possibilidade, mas não era o objetivo inicial. O objetivo era contratar um doutor. E aí, por que precisa de um doutor? Porque você chega na empresa, você tem uma área, por exemplo, eu trabalho numa área que chama Digital Performance. Tá? Lembra que é uma empresa de tecnologia, desenvolvimento, DevOps, consultoria e muitas coisas. É uma empresa que tem 25 mil funcionários no mundo todo, é uma empresa grande. Né? O que essa área faz? Ela olha para a performance dos times. Mas eles já faziam isso, só que eles não tinham uma metodologia, não sabiam como seguir uma metodologia de pesquisa. Eles não sabiam como estruturar, desde um problema até uma coleta de dados e uma análise. E um reporte disso tudo. E isso a gente aprende no doutorado, no mestrado. Então, tudo isso que vocês estão fazendo no mestrado, ele é utilizado na indústria, porque a indústria não sabe isso. Ela não sabe como pegar um problema, decompor em um objetivo de pesquisa, decompor em questões de pesquisa, as nossas famosas research questions, como alinhar uma metodologia do que você vai fazer de projeto para responder essas pesquisas. Tá? Então, ela não sabe se ela roda um survey, ela não sabe de onde que veio. Eu vou fazer gente, isso é uma coleta de dados. É para responder o quê? Isso e aquilo. Ela não sabe, a indústria ela está fazendo. E a gente, como pesquisadora, a nossa função ali dentro é dar sentido a isso tudo e dar sentido de uma maneira metodológica, tá? Então, tudo que a gente aprende no doutorado e toda essa canseira que a gente tem no doutorado, e aí, qual é o seu problema, sua questão de pesquisa, mas ameaça a validade, tudo isso vem quando você está usando. Por exemplo, eu tenho um survey de mais de 100 perguntas. Eu preciso cuidar de todas as ameaças à validade de ter um survey tão longo. Eu preciso cuidar de todas as ameaças à validade de estar selecionando de determinada forma os respondentes. E aí, tudo que a gente vai aprendendo na academia, a gente vai usar ali. Tá? Na hora de fazer o design do survey, saber a ordem e como abordar os construtos, qual tipo de variável você vai usar, tudo isso a gente vai aprendendo no doutorado e a gente vai usar ali. Porque na hora de escolher as perguntas, você tem que saber quais variáveis você vai usar na sua análise. Tá? Então, assim, a área de pesquisa na indústria é super rica para o profissional que tem doutorado, porque a gente tem esse know-how que a indústria geralmente não tem. A indústria não é treinada nisso. A gente é treinado nisso. A gente é treinado em fazer pesquisa. Acho que é isso. Eu não respondi alguma coisa? Não, tá certo. É mais para dar uma visão. Como eu te falei, o INPE, por exemplo, só tem pós-graduação. Não tem graduação. Uhum. A formação, quando forma, vamos sair muita gente cada ano, né? E é interessante saber que existe um lado diferente, indústria que eles também podem tentar. Inclusive, muita gente está tentando ir para fora, porque tem mais abertura do que o Brasil, por exemplo, na área industrial, nesse sentido. Existem empresas que contratam, tá, Luan? Existem empresas que contratam pesquisadores, que aí absorve doutores assim, porque tá olhando para esse benefício de ter um doutor. Qual o benefício de ter um doutor, né? Isso aí. Não cria, só complicou. Mas a indústria brasileira ainda está andando nisso. Tá? Eu, por exemplo,
Eu estava na Vale numa posição que não ia fazer a menor diferença para o meu salário ou para o que eu ia fazer se eu tivesse mestrado, doutorado ou não. Se eu tivesse qualquer pós-graduação, sim. Mas se eu tivesse mestrado, doutorado, não. Não é dizer que a Vale não valoriza isso. Na posição que eu estava, não fazia a menor diferença. E eu não tinha posições na área de TI que fizesse diferença. Eu tinha posições lá na automação, que é do business, da mineração, que eles precisam de doutores que fazem pesquisa nisso. Mas eles não fazem pesquisa na TI. Talvez muitas empresas ainda não façam, sabe? Mas eu também acho que eles simplesmente não, talvez não vejam o benefício da pesquisa aplicada à prática, sabe? Que é o que a gente consegue fazer. E a gente consegue. Não, tá certo. É bom, É isso. bom ter essa visão, né? De como outras indústrias de fora do Brasil pensam, né? E também querem aproveitar, né? Tanto é que indústrias, inclusive, dão benefício, não é igual a NASA da vida, ou a NSF, mas eles também dão dinheiro para gerar pesquisa nas universidades, né? Tem uma interação um pouco maior do que o Brasil, talvez. Tem. O Linux Foundation faz isso, o GitHub faz isso, falando da área open source, né? Faz isso, o Apache faz isso, porque ele quer uma pesquisa feita por pesquisadores, e pesquisadores somos nós. Somos nós. Qualquer um pode rodar um server, só que a gente entende a metodologia toda por trás até chegar no server. E o que faz depois dele. Inclusive, eliminar a subjetividade. Tudo. Tudo. A gente sabe fazer isso. A gente é treinado para isso. É isso. Certo. Pessoal, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Se não tiver, Bianca, muito obrigado. Não sei se passou seu hora do almoço lá, é 1 hora, 2 horas, eu não sei qual a diferença. Não, agora aqui ainda são 11h30. Tá tudo bem. Então dá tempo de almoçar ainda. Tá tudo bem. Mas, antes de tudo, muito obrigado por aceitar, né? Obrigada a vocês. Uma palestra para nós. Um grande prazer. Imagina. Espero que quando você vier ao Brasil tenha a chance de visitar nosso instituto antes que feche. Bom, adoraria. Tá certo. Muito obrigado, Bianca. Boa sorte para todo mundo. Até a próxima vez aí. É. Rodolfo, muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado aí.